Olá, pessoal, tudo bem? Como eu tinha falado com vocês, eu vou começar a gravar uma série de vídeos sobre dermatologia na atenção básica, para que vocês possam, né, ter acesso mais fácil por aqui pelo YouTube, e os feedbacks de vocês vão ser muito importantes para a gente sempre aprimorar as apresentações. Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Deixa eu só apertar aqui. O meu nome é Érica, eu sou médica pela UFC em 2021. Eu também tenho uma pós-graduação em MFC pela Federal de Santa Catarina, eu concluí agora em 2024. Hoje eu também sou preceptora de apoio da Faculdade de Medicina da Claretiano, estou desde 2023 e atuo aqui em Rio Claro, especificamente, desde o ano de 2022. Eu sou médica da Estratégia Saúde da Família e faço parte do programa Médicos pelo Brasil. Atualmente, hoje, eu trabalho na unidade do Bom Sucesso, tá? Importante ressaltar que todos os slides, eles têm apenas caráter educacional e informativo. Eles não, jamais vão substituir uma consulta médica. Então, se você tiver qualquer lesão de pele ou qualquer dúvida, tem que procurar um profissional de saúde habilitado para poder diagnosticar e fazer o seu tratamento. Algumas recomendações que talvez vocês possam usar. Eu vou ler o caso clínico junto com vocês. Depois que eu mostrar o caso clínico e as imagens, eu peço para que você pause o vídeo, pense na hipótese diagnóstica, pense no tratamento e depois avance o vídeo para ver se você tinha pensado corretamente e também para aprimorar, né, os seus conhecimentos. Então, vamos começar. Vou apresentar para vocês uma série de 13 casos clínicos, e aí a gente começa com esse daí. É um paciente masculino de 52 anos, agricultor. Ele refere a alteração progressiva na unha do primeiro pododáctilo do pé direito há cerca de um ano. Essa unha tem coloração esbranquiçada inicial, ela é espessada e também tem um descolamento facial. Ele trabalha com botas de borracha e ele tem histórico também de tinea pedis, que é a frieira. Ele é um paciente hipertenso diabético, controlado com a medicação, e quando você faz o exame dermatológico, você observa uma unha espessada, amarelada, com bordas irregulares e também tem um acúmulo de material esbranquiçado. A perfusão periférica está preservada. Vou mostrar para vocês uma série de duas imagens que eu peguei no Google a respeito desse caso clínico. Então, essa é a primeira, você percebe aí uma unha grossa, espessada, amarelada, parece ter até um descolamento lateral aí dessa unha. Uma outra imagem, você pode observar também que algumas vezes essa doença ela se apresenta dessa forma inicial também. Então, pausa o vídeo e pensa aí na hipótese e no tratamento. A gente tem uma onicomicose, tá? Onico significa unhas, micose são os fungos, tá? Então, essa onicomicose, ela é causada geralmente por fungos. Esses fungos, eles são da classe dos dermatófitos, mas a gente pode ter atuando aí também a cândida. É muito comum em idosos, mas pessoas jovens também podem apresentar. Os principais desencadeantes dessa onicomicose, sem dúvida, são os traumas, uso de sapatos apertados, como esse caso, onde o senhor usava, né, botas o dia todo no trabalho, presença também da frieira, que é a tinea pedis não controlada, uso também de chuveiros públicos, né, principalmente porque se o paciente usa, ele vai estar ali com o pé, né, descalço, e aí, se tiver o dermatófito presente no meio, pode se infectar. O tabagismo, diabetes, insuficiência venosa periférica também são uma das comorbidades que podem levar também ao maior risco de onicomicose. Importante ressaltar que o tratamento ele é demorado e você precisa avisar para o paciente que ele vai ter que ter paciência e disciplina para fazer esse tratamento, porque se ele abandona no meio, não adianta, volta tudo de novo, tá? Lembrando que cremes, eles são, né, isolados, quando eu falo, eles são ineficazes porque eles não penetram na lâmina ungueal.
tá? E é sempre importante pedir para esse paciente manter as unhas bem curtas, deixar no sol os sapatos, revezar esses sapatos quando for usar, e, se possível, usar também antissépticos nos calçados, como tênis pé, lisoforme, né? Para você manter aquele ambiente um pouco menos úmido, tá? Como é que é o tratamento? O tratamento ele é por via sistêmica, tá? E aí a gente tem três possibilidades: a gente tem a terbinafina, o itraconazol e o fluconazol. No posto, a gente só tem o fluconazol, mas a terbinafina ela é a primeira escolha, tá? A terbinafina, ela é na dose aí de 250 miligramas, você pede para o paciente tomar um comprimido ao dia por 3 a 4 meses, tá? E vai fazendo essa reavaliação, tá? Agora, se você tiver diante de um paciente que não tem condição, né, e que você sabe que ele não tem algum problema hepático ou não é alérgico a essa medicação, você pode tentar entrar com fluconazol nessa dose aí de 150 miligramas, mas lembrando que é apenas uma vez por semana, tá, gente? Por 4 a 6 meses, tá? Algumas literaturas recomendam usar, associado ao tratamento sistêmico, o tratamento tópico. E aí, se você puder associar, você pede para o paciente comprar o esmalte de cicloporixolamina, 8%, e aí esse paciente, mais ou menos ali, 2 vezes por semana, ele aplica, né, esse esmalte por cima da unha infectada. Importante que antes de aplicar esse esmalte, o paciente lixa a unha por cima, né, para que o esmalte consiga penetrar melhor. E se você for optar também, junto com a terapia sistêmica, com o tratamento tópico, você vai pedir para o paciente usar aí por 6 meses a 1 ano, tá? Beleza. Próximo caso, vou ler com vocês. Mãe traz uma criança de 7 anos, refere presença de bolinhas pelo corpo. Aí, quando você faz o exame físico, você observa eritema e pápulas em várias regiões, com algumas lesões vesiculosas. Essas bolinhas estão há cerca de 3 semanas, são muito pruriginosas, pioram à noite, isso é importante, estão localizadas difusamente em tronco, abdômen, dorso, virilha e também dedos das mãos. Ela chegou a passar na UPA há mais ou menos 2 semanas, onde foi prescrito pasta d'água, porque pensaram que pudesse ser catapora, mas não melhorou. E aí procurou de novo a UPA, onde foi diagnosticada com dermatite, orientada a usar dexametasona e inerbacetin. Mas a criança também não melhorou. A mãe fala que a lesão secou um pouco, mas continuou a ficar vermelha mais ou menos uns 5 dias. E quando você pergunta se outras pessoas da família têm sintoma, ela nega, né? E aí eu vou mostrar para vocês 3 imagens para a gente pensar aí na hipótese. Primeiro, essa imagem, você percebe aí, né, na região do dorso, essas pápulas, né, eritematosas, aí na região do dorso. Na segunda imagem aí, a gente tem, seria a foto da mão da criança, né, você tem até algumas lesões que a gente poderia colocar aí como vesículas, né, estão nos dedos dessa criança. E nessa outra imagem você pode ver até áreas de coçadura, né? Tem até umas casquinhas que a gente chama de crostas aí na imagem, né? Agora eu vou pedir para dar um pause e aí a gente passa para a hipótese. Então, escabiose seria uma das principais diagnósticos diferenciais. A escabiose nada mais é do que a sarna, tá, pessoal? O que é escabiose? A escabiose é uma doença parasitária que ela é causada por um ácaro, ele chama Sarcoptes scabiei, ele pode sobreviver no ambiente por até 36 horas, tá? E ele atinge geralmente a população mais vulnerável, que tem pouca higiene, que vive em aglomerados, tá? A forma de transmissão principal da sarna ou escabiose é o contato pele a pele ou também a partir do compartilhamento de fomites, que seriam roupas, toalhas, roupas de cama, tá? E como diagnóstico diferencial, a gente tem vários, mas eu elenquei 3 para vocês: dermatite atópica, picada de insetos ou até farmacodermia, tá? Varicela também, em alguns casos, dermatite de contato também. Então, são alguns diagnósticos diferenciais.
Uma coisa que pode ajudar a gente a pensar mais na escabiose seria a presença dos chamados túneis escabióticos. Vejam na segunda imagem que você tem como se fosse uma lesão, né, linear, uma saliência linear, ela é bem pequenininha, geralmente são menores do que 1 centímetro, e é nesse trajeto, né, que a gente tem aonde os sarcóptes escavam os túneis para depositar os ovos, tá? Em alguns casos, você percebe que nas extremidades você pode ter a presença também de pápulas e vesículas. Então, se você estiver procurando por escabiose, tente, né, avaliar no seu exame físico esses túneis escabióticos que pode também te ajudar no diagnóstico diferencial, tá? E aí, doutora, como é que a gente faz o tratamento? Bom, tratamento farmacológico eu já vou mostrar para vocês, mas é importante também falar sobre o tratamento não farmacológico. Então, dizer para aquela família que precisa sim trocar a roupa de cama e a roupa do corpo que foi usada no dia do tratamento e até uma semana antes, tá? É importante essa criança não ficar usando a mesma roupa sempre, trocar diariamente por pelo menos 3 dias, tá? As roupas que foram uma semana usadas e no dia, né, que ela veio na consulta para fazer o diagnóstico, é importante essa família lavar essas roupas, estender as roupas, deixar essas roupas expostas ao sol quente e depois passar um ferro de passar para eliminar o parasita. Se a família for muito vulnerável e não tiver o ferro de passar, aí você pode pedir para eles pegarem um saco grande, colocar todas as roupas, os fomites, as roupas de cama, toalha, tudo nesse sacão, amarra esse saco e coloca em temperatura ambiente mesmo e deixa fechado por 3 dias. Aí o ácaro ele acaba, no caso, sendo morto e aí você consegue fazer, né, essa orientação. Pedir também para a família cortar as unhas da criança, porque como eu deixei claro para vocês, a escabiose coça pra caramba e principalmente à noite, e é importante ressaltar que todos os contactantes domiciliares, eles devem também ser tratados, tá? E como é que a gente faz o tratamento, né, dos pacientes? A gente pode lançar mão, né, da ivermectina, que é o que tem disponível no posto de saúde, só que essa ivermectina, ela está indicada para crianças acima de 5 anos ou acima de 15 quilos, mas não é indicada para gestantes e nem lactantes. Para esse grupo específico, gestante, lactante, criança acima de 3 meses, a gente pode usar a permetrina 5% loção, e para crianças, neonatos, pequenininhos, abaixo de 3 meses, o enxofre precipitado a 5% ele já é mais orientado, tá? Aí, para você prescrever esse enxofre, que é na farmácia de manipulação, que a mãe vai comprar, você prescreve assim, enxofre precipitado 5% mais QSP. O que é QSP? É quantidade suficiente para 50 gramas. E aí você pede para a mãe passar no corpo dessa criança, tá? Nesse próximo slide, mostra mais ou menos para vocês como é que a gente dá, né, a ivermectina, o antiparasitário. No próximo slide eu vou mostrar para vocês por peso como é que a gente prescreve, mas geralmente você dá pelo peso da criança, meio, 2 comprimidos em dose única e pede para repetir após uma semana, tá? Você pode associar em conjunto, tá? Se a criança, obviamente, né, tiver as características, a permetrina 5% loção. Aí você pede para a mãe passar do pescoço para baixo à noite a permetrina, e aí você pede para essa criança dormir com essa loção. No dia seguinte, ela vai, acorda, toma banho, e aí ela vai fazendo isso por 3 noites seguidas. E aí depois repete depois de 7 dias, tá certo? Se tiver muita lesão no rosto, pode aplicar também, mas tomar cuidado para não atingir mucosas, como olhos, boca, região genital, tá? E se for criança, quiser passar também no couro cabeludo, a gente pode fazer essa orientação também, tá? E se a gente for usar o enxofre precipitado,
você pode aplicar também no corpo todo, poupar principalmente a região das faces e deixar aí por 3 a 4 noites seguidas a loção, tá certo? Então, o próximo slide aqui, eu mostro para vocês que, assim, como eu disse, é a partir de 15 quilos que você pode usar ivermectina. Então, você vai somando de 10 em 10. Então, de 15 até 24 quilos, 25 mais ou menos. Meio comprimido. Depois de 25 a 35 quilos, um comprimido e assim por diante, tá? A dose máxima aí, a gente coloca até 3 comprimidos em dose única, tá bom? Falar com a mãe que isso é importante e também com a pessoa que está sendo tratada, que o prurido, né, que é a coceira, ela pode ficar por até 2 semanas depois do tratamento. Não quer dizer que o tratamento não foi efetivo. Isso pode acontecer. E aí, se a criança ainda persistir com bastante coceira, você pode associar alguns antialérgicos. A gente tem aí algumas opções, né? O que tem no posto seria a loratadina, que aí você pode deixar uma vez ao dia por 7 dias, ou você pode deixar também em solução através aí dessas doses que eu estou colocando para vocês, tá? A gente tem outras opções, tem o hidroxizina, que seria o ixizine, tem também a desloratadina, tem a fexofenadina, tá? Mas o mais prescrito é a loratadina para a nossa população, que é mais vulnerável, tá certo? Lembrando que, se você for prescrever o ixizine, avisar para os pais e para o próprio paciente que ele pode causar um pouco de sonolência, que ele é um anti-histamínico sedante, tá, pessoal? Então, escabiose foi isso. Terceiro caso clínico. Vamos lá. Paciente masculino, 5 anos, previamente saudável, é trazido à consulta devido ao surgimento de febre baixa e lesões cutâneas pruriginosas há 3 dias. Inicialmente surgiram máculas eritematosas que evoluíram para pápulas, vesículas e crostas, distribuídas por todo o corpo, incluindo couro cabeludo e mucosa oral. A mãe também relata que a criança teve contato recente com um primo que apresentou um quadro semelhante. Ao exames, as lesões encontram-se em diferentes estágios evolutivos. Isso é muito importante. Não há sinais de infecção secundária. Vou mostrar para vocês uma série de 3 imagens. Então, a primeira imagem é essa, a gente observa aí, né, algumas pápulas com crostas que estão aí no dorso da criança. Uma outra imagem também seria a presença, né, dessas vesículas ou até pústulas em algumas partes específicas aí do rosto da criança. E aqui a gente também tem essas pápulas, algumas com vesículas, algumas com crostas, em diferentes estágios evolutivos. Vamos dar um pause aí e vamos raciocinar. O que vocês acham que pode ser e o tratamento? Então, o diagnóstico é a varicela, tá? A varicela nada mais é do que a catapora. E o que é essa doença, né? Então, a varicela ela é causada por um vírus, que é o vírus chamado varicela zoster, né? O contágio da catapora é através tanto de gotículas respiratórias, como tosse, fala, espirros, e a gente também pode ter o contato, né, direto com as lesões, tá? Nas crianças, essa doença ela é geralmente benigna e autolimitada, mas em pessoas maiores, como adolescentes e adultos, quando a pessoa ela tem varicela, ela pode ter mais complicações. Algumas complicações referentes, né, à pneumonia, que é uma das principais complicações, e nós temos também encefalite, né, que seria aí infecção na região cerebral, que é uma condição mais grave aí da varicela, tá? Em alguns casos, quando o paciente, isso mais no passado, tá, pessoal, era tratado com ácido acetilsalicílico, ele podia desenvolver uma síndrome que é chamada síndrome de Reye, né, que é caracterizada por uma encefalopatia aguda junto com disfunção hepática, tá? Então, vejam, a S não pode usar na criança ou no paciente que tem varicela, tá, pessoal?
No caso, o que a gente faz de tratamento? Como é uma infecção viral, a gente não vai entrar com antibiótico, então é mais sintomático. Então, se o paciente apresentar quadro de dor e febre, que pode estar associado, você pode prescrever dipirona ou paracetamol. Se o paciente apresentar prurido, aí você pode voltar lá aquele slide anterior da escabiose e, né, prescrever loratadina, oxizine, desloratadina, fexofenadina, são alguns dos anti-histamínicos. Uma outra opção também que é muito utilizada, né, inclusive no passado, né, eu quando tive catapora também, foi prescrito isso para mim, é o uso do permanganato de potássio 100 miligramas. O permanganato nada mais é do que uns comprimidos bem pequenininhos, né, eles são violeta, né, eles têm essa cor violeta, e aí você pede para a mãe pegar uma bacia, mais ou menos colocar ali cerca de 2 litros de água e diluir um comprimido nesses 2 litros de água. E aí você pede para essa mãe aplicar nas lesões, né, do corpo da criança, de 2 até 3 vezes ao dia para aliviar um pouco o prurido, porque o permanganato de potássio ele entra aí como um antisséptico, tá certo? É importante também ressaltar o seguinte, que se essa criança estiver na escola, estiver na creche, como contágio, né, através de gotícula respiratória ou contato, é muito importante você afastar a criança da creche até que todas as lesões fiquem no formato de crosta, para não infectar. Geralmente demora aí um período de 7 a 10 dias do início dos sintomas para todas as lesões terem esse aspecto de crosta. Tá? Então, é importante fornecer o atestado, porque se essa criança vai para a escola e ela ainda tem a vesícula, tem a pápula, pode criar ali um surto de varicela na escola, se você não afastá-la adequadamente. Então, essa parte também é importante o médico ter essa noção, tá? Outra coisa, como ela é causada por um vírus, a gente pode usar também o chamado antiviral, mas o antiviral são para casos muito específicos, né? Então, como eu disse, para adolescentes e adultos, eles podem evoluir com mais complicações do que crianças. Então, se for uma adolescente não grávida, acima de 12 anos, ou se esse paciente estiver usando corticoide, mesmo que por curto prazo, seja corticoide oral, então uma prednisona, ou então um clenil, uma beclometasona inalatória. Se esse paciente estiver usando AS de longa data, se ele tiver alguma disfunção esplênica ou até uma síndrome nefrótica, você pode fazer o uso do aciclovir nessa dose de 20 miligramas por quilo por dose, de 6 em 6 horas, por até 5 dias, tá? E se você for optar por aciclovir, recomenda-se o uso até 24 horas do início dos sintomas, porque senão vai perdendo o efeito antiviral, tá certo? Próximo, caso clínico 4. Então, vamos lá. É um paciente masculino de 7 anos, previamente saudável. Ele é levado à unidade de saúde pela mãe devido ao aparecimento de lesões cutâneas na face há cerca de 3 dias. Inicialmente, surgiram pequenas pápulas eritematosas que evoluíram para vesículas e, posteriormente, para crostas espessas de coloração amarelada, especialmente ao redor do nariz e da boca. A mãe relata que a criança frequenta a escola e recentemente teve contato com colegas que apresentavam lesões semelhantes. Quando você faz o exame físico, você observa múltiplas crostas aderentes sobre base eritematosas, sem sinais sistêmicos ou de gravidade, tá? Aí, quando você vai ver a foto, se observa que essa criança aí, né, na região do mento, um pouquinho aqui no sulco nasolabial, ela apresenta, né, essas crostas, que a gente chama de crostas melicéricas, né, porque ela tem esse aspecto aí amarelado, e ela tem essas pápulas sobre essa base eritematosa, tá? Pensando nessa imagem, o que vocês acham que poderia ser? Dá um pause aí e me fala. Então, a resposta é impetigo crossoso. Eu vou mostrar para vocês mais um caso clínico, porque o tratamento de ambos é a mesma coisa. E aí vocês vão e me falam também da hipótese diagnóstica desse próximo caso clínico. Então, vamos lá.
Caso clínico 5. Paciente masculino, 3 anos, previamente saudável, é levado ao atendimento devido ao surgimento de lesões cutâneas em tronco e membro há 2 dias. A mãe relata o aparecimento inicial de bolhas flácidas e superficiais, contendo líquido claro, que posteriormente se romperam, deixando erosões de base avermelhada com borda descamativa. Algumas lesões ainda apresentam bolhas íntegras, não há febre ou outros sintomas sistêmicos. A criança frequenta a creche e houve relatos de casos semelhantes entre os colegas. Então, a gente vai passar para essas próximas imagens aqui. Então, nessa imagem, na primeira aí, vocês observam que nós temos a presença dessas bolhas, né, essas bolhas superficiais, com esse conteúdo claro dentro dessa bolha. E se vocês observarem até nessa primeira imagem, lá em cima, parece que uma dessas bolhas se rompeu e formou essa erosão, né, essa erosão vermelha aí. Na outra imagem, se a gente vê melhor, você tem essa presença dessas crostas, né, dessas lesões que parecem ter, né, na imagem não dá para ver, mas elas muitas vezes são descamativas, tá certo? E ela está localizada aí nessa região do cotovelo. Aparentemente tinha uma bolha nesse local, mas aí foi rompida e formou essas erosões. Outras imagens para mostrar essas bolhas, né? Essas bolhas elas podem ter esse conteúdo amarelado também, tá? E antes delas formarem essas erosões, elas ficam dessa forma, tá bom? Vou passar outra imagem. São essas aqui. Nesses locais onde tem essa descamação, tinha bolhas anteriormente, tá? E por fim, essa imagem que mostra, né, essa erosão aí, parece que tem uma descamação também, né, ela tem uma base eritematosa, né, nessa região aí do abdômen, tá? Então, pensando nessas possibilidades, qual que seria a principal hipótese diagnóstica e o tratamento? A resposta é impetigo bolhoso, tá? Então, para que eu mostrei para vocês? Eu quis mostrar para vocês essas formas que é chamada de impetigo, tá? O que é o impetigo? O impetigo nada mais é do que uma doença que é caracterizada por infecção bacteriana superficial da pele. E quais são essas bactérias que causam, né? Geralmente o Staphylococcus aureus e a gente também tem Streptococcus pyogenes, né, que é o Streptococo beta-hemolítico do grupo A. Então, essas duas bactérias são as que causam principalmente esse impetigo. Como é que é feita a transmissão? Como é que acontece a transmissão do impetigo? Você pode ter um contato direto aí com as lesões infectadas, ou também a partir, né, de objetos ou fomites contaminados, como toalhas e roupas, tá? A disseminação, isso é importante ressaltar para vocês, do impetigo é facilitada com ambientes muito aglomerados, então, né, quando a gente trata ali da medicina de família e comunidade, é muito comum a gente observar, né, essas lesões de impetigo nas crianças, por conta mesmo, né, da questão social envolvida. Muitas dessas crianças, elas estão inseridas em escolas e creches também, que facilitam essa transmissão, e a má higienização e pequenas lesões cutâneas pré-existentes, elas podem também ser fatores de risco, tá? Para a presença desse impetigo, tá certo? Quais são as principais complicações quando a gente não faz o tratamento adequado dessas lesões de pele? A gente pode evoluir para febre reumática ou até a glomerulonefrite pós-estreptocócica, tá certo? E como é que é feito o tratamento? O tratamento vai depender se é muito ou pouca lesão. Se for pouca lesão, você faz geralmente o tratamento tópico com creme. Agora, se for muita lesão, aí você já parte para o tratamento sistêmico, tá? Como é que é feito o tratamento tópico de poucas lesões? A gente geralmente usa a mupirocina, 2% creme, a gente aplica sobre as lesões, né, esse creme de 8 em 8 horas por 7 dias. O nebacetim, nesse caso, ele não vai resolver, tá? Tem que ser a mupirocina, que é mais apropriada para estrepto e estafilococo.
E se for muitas lesões e você não tiver como prescrever o creme, aí você pode usar a cefalexina nessa dose aí, né, para crianças, 50 miligramas quilo dose, de 6 em 6 horas por 7 dias, tá? Então, o tratamento, basicamente, são esses dois aí, tá bom? Vou passar para o caso clínico 6. Vamos lá. Pai vem em demanda espontânea, acompanhado do filho de 5 anos, referindo que há 2 meses a criança está com umas bolinhas, né, pelo corpo, sem prurido, e essas bolinhas são indolores. Diz que a criança começou com uma bolinha na barriga e agora se espalhou para braços e pernas. Ele chegou a usar nebacetim, dexametasona, prescritos por plantonista da UPA, mas não teve melhora dos sintomas. Vou mostrar uma série de 3 imagens agora. Então, quando você avalia a imagem, né, você observa aí a presença dessas bolinhas, né, que são essas pápulas eritematosas, e quando você faz um zoom aí, né, dessas pápulas, você observa essa umbilicação central. Veja que parece um umbiguinho mesmo, tá certo? É a chamada umbilicação central. Ela é bastante característica desse tipo de lesão de pele. Se a gente olha mais perto, né, a gente observa realmente que tem como se fosse um pontinho nessa pápula. Então, pensando nesse caso, deu pause e o que, que é? Pós-diagnóstico e tratamento. Pensou em molusco contagioso, acertou. Então, vamos lá, vamos entender o que, que é o molusco contagioso, né? Então, o molusco contagioso é uma infecção viral que ela é causada por esse vírus aí, que é o poxvírus, tá? E elas têm essa característica principal, que são essas pápulas com umbilicação central, né? Então, você fica assim, nossa, Érica, tudo parece, tudo é pápula, né? Mas para o molusco contagioso, você vai ter que ver realmente essa umbilicação central. Geralmente acomete crianças na fase pré-escolar, ali, dos 2 aos 5 anos, que frequentam creches, piscinas, e a gente pode ter também o chamado fenômeno de Kebner, que seria a autoinoculação. Como assim? A criança vai, coça esse molusco, e aí, nesse fenômeno, esse molusco, né, essa lesão de pele, ela acaba se espalhando, né, para o braço, para as mãos, para o abdômen, dorso, e aí ela pode ficar disseminada, tá? A pele seca pode favorecer o surgimento do molusco contagioso, não é a causa, mas favorece o surgimento, né? Mas é importante sempre a gente ressaltar que a doença, gente, o molusco, ele é autolimitado, tá? As lesões, eles remetem, elas remitem, né, até 2 meses e podem curar em até um ano. Mas, obviamente, nenhum pai, nenhuma mãe vai querer, né, levar o filho para a escola com um monte de lesão assim e esperar um ano para ficar bom, né? Então é importante a gente saber quais são as estratégias de tratamento. Então, no caso, a gente pode usar tanto o tratamento tópico ou também a curetagem. Agora, se for a curetagem, aí vai depender. Se você é uma pessoa que tem habilidade e tudo mais, aí você pode fazer no seu ambiente de trabalho. Mas eu, particularmente, acabo encaminhando, né, para o setor de dermatologia, porque é um procedimento um pouquinho mais doloroso, né? E que precisa de técnicas, né? Para você poder fazer essa retirada aí do molusco, se você for usar a curetagem. Mas no nosso caso, se você for optar, tá, pelo tratamento tópico, como é que você vai prescrever? Existem vários tipos de tratamento, mas o que eu elenquei, o que eu geralmente uso e que está dando resultado, é o chamado hidróxido de potássio, né, que é o KOH a 5%, mais aí você escreve, né, que é SP, que seria o diluente aí, quantidade suficiente para 15 ml, e aí você orienta a mãe para aplicar sobre a lesão, ou seja, sobre o molusco, 2 vezes ao dia,
e a melhora pode acontecer em até 6 semanas. Lembrando que, por ser um ácido, esse tratamento ele é indicado para pacientes com poucas lesões e para locais que também não são tão perigosos, né? Como próximo dos olhos, mucosa. Seria mais assim no braço, no abdômen, no dorso. Se tiver um local muito mais sensível, é importante, eu particularmente encaminho para um setor mais especializado, tá? Lembrando que esse hidróxido de alumínio, por ser um ácido, ele pode, né, a criança ela pode dizer que age, pode queimar e também pode ter uma despigmentação da pele temporariamente, mas ele é muito tolerado por crianças até mesmo do que a curetagem, tá certo? Se for uma lesão bem pequenininha, você pode pedir para a mãe pegar um cotonete, né? Pega o ácido e aplica com o cotonete mesmo, tá? Porque aí evita, né, que ela aplique direto na lesão, esparrame pelo braço ou pela mão toda da criança e aí ela fique com essa ardência aí, porque o hidróxido de alumínio nessa dosagem é bem baixa, mas continua sendo aí um ácido, tá? Algumas outras opções que a literatura mostra é essa podofilotoxina, né? Você pode passar 0,5%, 2 vezes ao dia por 3 dias consecutivos na semana, e aí você pode passar por até um mês, tá? Só que ele tem muitos efeitos colaterais e a gente evita em crianças. Outras opções seria crioterapia com nitrogênio líquido,